Minha família é toda de Morrinhos, minha família é grande de Morrinhos, né? Então eu nasci em Morrinhos, e minha família, na questão dos meus pais, são de Morrinhos, então a família inteira é de Morrinhos, então nós somos daqui. Só pra você ter uma noção, né? E sou casado, um casal de filhos. O Antônio tem 8 anos, a Maria Júlia 4. Eu lembro que você estudou no SEM, né? Alfabetizado. Eu estudei na Criativa, passei por 100 e depois fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, de veterinário. Acho que a gente era da mesma sala, não era? Você era da sala do Fernando. Eu sempre fui da sala do Tadeu, do Rafael Lopes. Ah, não, acho que você era uma acima. Que eu sou no 100. Você é mais novo que eu. No 100 era do Luiz Fernando, dona. Isso. Luiz Fernando, dona. Um abaixo. Um abaixo, que era a sua era do Danilo. Exato. A sala do Danilo. Aí depois eu estudei algum. O Danilo do Jorge, você fala? Isso. É isso mesmo. Então, assim, estudei um pouco no 100, depois fui pro Objetivo e você ficou a vida toda no 100, né? É verdade, você foi pro Objetivo. Então, nós somos... Você tem 33? Tem 33 esse ano ainda. Então, 32 indo pra 33. 34. Vou fazer 35 esse ano. Esse ano, um ano de diferença, então. Então, assim, aí eu fui estudar fora, isso foi uma grande oportunidade que eu tive, né? Sair da barra da saia da mãe e do pai, né? E isso foi muito importante para minha carreira, né? Voltei de lá da faculdade, estagiei e fui contratado pelo Zé Renato. Então eu trabalhei lá quase 7 anos, trabalhei lá 6 anos, lá dentro da empresa deles. Como veterinário? Como veterinário. Primeiro momento atuando na fazenda e no segundo momento dentro do laboratório de produção in vitro de embriões. A minha especialização, trabalhava como laboratorista produzindo embriões, né? E saía a campo e viajava o Brasil inteiro transferindo esses embriões aí para a turma. Então foi onde eu fui funcionário. E aí, resumindo, tive a oportunidade, na verdade meu pai chegou em mim e falou que ia arrendar os postos. E aí foi onde eu tive que, não, você não vai arrendar não, eu vou passar aí pra gente conversar e ver se eu consigo tocar entre a veterinária. E em uns meses foi assim. E a parte empresarial? E aí acabou que eu tive que fazer uma escolha depois. Foi uma escolha difícil. Eu falei, não, eu vou dar uma recuada na parte veterinária para ingressar nesse desafio da questão comercial e da empresarial. E aí estou até hoje. E aí eu tive várias oportunidades de crescimento que eu sempre quis, espelhando o meu pai, né, que ele é um empreendedor nato, e tive a oportunidade de montar uma transportadora de combustível, que hoje eu tenho essa transportadora, puxo petróleo para as empresas nossas e até para terceiros. Tive a oportunidade de montar uma loja de pesca, que hoje nós temos uma loja, começou pequenininha, mas hoje eu posso falar que a gente abrangeu um grande espaço. Eu mexo com loja de roupa feminina, minha esposa tem a loja de roupa feminina desde que nós casamos, já tem 9 anos. Você namorava a Gabriela quando você faculdade. Foi na faculdade? Na faculdade. Então, assim, no meu segundo ano de faculdade, nós começamos a namorar. Ela morava na mesma anos. cidade ou não? Não, ela morava em Morrinhos. Aí eu comecei a namorar ela e incentivei ela a fazer faculdade em Goiânia. E aí a gente namorou à distância até eu formar. Isso já mostra uma opinião, assim, você construiu um relacionamento. A distância, principalmente na faculdade. Onde foi a minha primeira namorada e única, né? Foi uma escolha, uma decisão nossa mesmo. Né? Então isso foi bem relevante, assim. Eu falo que no meu casamento ela é uma pessoa fundamental para minha vida, né? Uma mulher companheira, amiga. E que todo planejamento que eu tenho da minha vida, é nós dois que fazemos. A escolha certa, ou ela te puxa para a escolha do casamento, ou ele vai te puxar para baixo, ele vai ser um freio, ou ele vai ser um acelerador equilibrado, né? É isso. Então, assim como você, eu tive sorte também. E na verdade a vida da gente é essa, né? A gente vai... A base familiar eu acho que é a coisa mais importante da vida nossa, né? Se tiver pessoas ali ao seu redor que estão junto para somar, não tem nada que cerca a gente. Apesar que eu não sou essa pessoa ambiciosa, não. Tudo que aconteceu na minha vida de empreender, de conseguir novos horizontes,
foi naturalmente, sabe? Eu acho que a gente é muito produto, né, Tim, do ambiente. É isso. Eu acho que o ambiente, ele cria uma atmosfera que te proporciona um crescimento ou te proporciona um conforto, uma estabilização. Então, pensando nisso, assim, o que eu vejo que é interessante? Desde novo, se a gente puxar a sua história, você teve um ambiente de crescimento e empreendedorismo. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade como pais hoje de promover um ambiente melhor do que foi proporcionado por nós. É isso mesmo. Se a gente não conseguir isso, a gente está falhando na missão. Parabenizo seu pai, primeiramente, pelo que ele é, pela estrutura que ele criou. E segundo, pela facilidade de imprimir isso ao filho da melhor forma. Isso é possível pela presença sempre, né? Eu acho que os pais têm que estar presentes nos filhos. Meu pai foi um cara muito presente e minha mãe também. O meu pai, ele foi presente como no trabalho, sempre na dedicação da família na questão financeira, e minha mãe na questão educacional, né? Então, a gente não pode tirar o mérito, assim, é um conjunto, né? Então, assim, a minha irmã estudou, ela é médica, hoje eu também eu sou veterinário, então, assim, isso é muito importante, né? Então, acaba que a gente tem que estar presente nos filhos e que sempre querer que eles sejam melhores que a gente, né? Eu posso falar que a atmosfera no ambiente seu de trabalho foi bom, porque eu tenho testemunho, né? Eu conheço alguém que cresceu lá de dentro, que era meu vizinho de cerca. Ele arrendava uma fazenda aqui, os pais dele, que é o Zé Bessa, mas a dona Sueli, e os filhos dele ajudavam ali. Eles eram meus melhores amigos, tanto é que eu chamava o Ricardo de tio. Então, o Ricardo Bessa, então tem o Careca, que já estava lá em Xinguara, no Pará, e o Reinaldo. Isso. Eram os 3 irmãos ali. E eles mexiam então com leite, eu ia para lá sempre ajudar, apartar vaca, bezerro. E os vizinhos sempre foram muito unidos, o agro tem essa qualidade. Exato. Da unidade, você sempre tomar um café no vizinho, almoçar de domingo. Então, é muito aconchegante esse ambiente nosso da roça, né? É isso. E eu cresci lá com eles. E ele era funcionário, num certo ponto, ele viu que a propriedade pequena não conseguia então tirar sustento para o pai, para a mãe, para o pai, que era funcionário estadual, para os 3 irmãos. Então ele pensou, vou ter que arrumar um adicional. Vou ter que arrumar um adicional aqui. Quando ele buscou o adicional, foi trabalhar de frentista no seu pai. Exato. Resumindo que hoje ele é o maior empreendedor no ramo de postos de gasolina em Xinguara, no Pará. Hoje, lá da atualidade, ele tem 3 postos de gasolina. Hoje o Ricardo, nós podemos falar que ele é maior do que a gente. Então, assim, eu acho que ele está lutando para não crescer mais, porque ele foi para uma cidade que está em desenvolvimento até hoje. Na época, muito mais, né? O desenvolvimento a cidade estava crescendo a passos longos. Estava no ritmo. Estava no ritmo. Então ele aproveitou todas as oportunidades, foi frentista, gerente do meu pai, gerente até de uma propriedade que meu pai tinha, e ele agarrou a oportunidade, se espelhou, né, na oportunidade e realmente o convívio que ele teve com a minha família foi importante para ele. São pessoas que eu admiro muito e gosto muito. Outro do ramo de postos de gasolina que eu quero aqui sempre ressaltar, eu tenho um grande amigo, que é o Leonardo Romano. O Leonardo é primo, parente meu. E ele é uma pessoa de muita gente boa, uma pessoa que realmente dedica e está sempre querendo o bem do próximo. É isso aí, o coração dele é inigualável. Então, assim, eu admiro muito a pessoa dele, a família dele, e gostaria de honrar, toda vez que você encontrar ele, honrar lá que... E, na verdade, uma das coisas que, às vezes, eu preciso falar aqui para você é que você foi importante também quando meu pai decidiu crescer no ramo de postos. Ele montou um segundo posto e lá vocês fizeram uma parceria muito importante para nós. A visibilidade que o seu negócio dentro do posto, na época era o Monjolo, né? Deu para nós foi muito importante. Então, assim, em nome da minha família, eu quero aqui agradecer. Amém. Você que foi importante. Quantas e quantas pessoas passavam ali para ir na sua conveniência na época. E seu pai sempre proporcionou esse ambiente, né?
a gente sempre conversava, ele deixava a gente, exemplo, aproveitar a oportunidade, encontro de motoqueiros, que sempre foi um evento que o Rui sempre trouxe o quê? Um movimento para a nossa cidade. Não foi tirar o movimento da cidade para outra cidade, não, ele trazia o movimento para a nossa cidade. E aquilo movimentava posto de gasolina, hotel, restaurante. Então seu pai sempre foi aberto, ó, vai ter encontro de motoqueiro, pode pôr um showzinho aqui. Às vezes eu até extrapolava, né? Eu já vi sempre importante. 1000 pessoas ali naquele posto ali e eu falei, rapaz, foge do controle às vezes até. Mas sempre ele deixando a liberdade de você criar novas fontes. E isso é importante para quem quer começar a empreender. Exato. Então, nesse negócio do empreendedorismo, né, a gente nasceu dentro disso. Então, assim, eu sempre tive e enxerguei que eu precisava também ter as minhas oportunidades. Então, como eu falei, chegou num ponto os postos começou a ter um volume razoável e eu falei, pai, vamos montar uma transportadora? E aí ele, pai, meu filho, eu não quero mexer com isso não. Aí eu falei, uai, então me dá essa oportunidade, eu vou projetar e construir, ver se eu consigo organizar para me comprar um caminhão. Ele falou, eu tô dentro. E aí demorei uns 5 anos, mas consegui comprar o caminhão. Então, assim, eu falo que sempre a gente tem que programar e projetar a longo prazo. Então hoje eu já estou com 2 caminhões, é um ramo que eu atuo. Sempre uma das distrações, eu como nessa vida corrida, eu sempre gostei muito de pescar. E aí, onde eu quero dar outro relato que, assim, outro empreendimento que eu montei foi a loja de pesca, que eu juntei junto com um sócio meu, e nós numa pescaria, na verdade, na época, amigo, estava num projeto tentando montar uma loja de pesca, e rapaz, vamos montar? Eu falei, uai, quem sabe dar certo? Comecei a pensar nisso, e eu falei, vamos, nós dois, vamos tentar. E aí nós montamos uma loja de pesca, até hoje eu falo que nós temos de tudo ali dentro a respeito da pesca, e hoje prezo muito pela pesca esportiva, acho muito importante. Qual que é o nome da loja? É Loja Canal. Canal, vamos fazer a propaganda também, né? Então, você que é de Morrinhos, está passando por Morrinhos, tem que ir na Canal, né? Tem que ir na Canal. E na verdade hoje a gente preza muito, tenta plantar uma semente nas pessoas, que é a semente da pesca esportiva. Eu acho isso muito importante, a natureza, a gente tem que ser preservada, né? E consorciado a isso, um relato que é até interessante a gente falar também, pela minha curiosidade, sempre atento às coisas. Meu pai, antigamente, meu pai de profissão, ele é técnico de bomba injetor. Hoje todo mundo conhece ele como Júnior do Posto Pit Stop, mas a base dele foi na mecânica. E eu vivenciei desde que eu nasci até meus 12 anos dentro da oficina mecânica. Então, assim, eu nunca imaginava que eu tinha essas noções mecânicas, mas isso vinha à tona quando eu comecei essa loja e comecei a pescar junto com a turma, isso desde pequenininho. Tava um probleminha no motor de polpa, eu ia lá e fuçava, arrumava. E dava um probleminha no outro motor da turma, arrumava. E começaram a indicar, o Netinho lá, passa lá que ele dá uma olhadinha para você. Ele arrumava. Então hoje, junto com a loja de pesca, é um hobby que eu tenho, uma paixão que eu tenho, é conseguir dar manutenção e revisões do motor de polpa. Eu faço isso, assim, é um dom que Deus me proporcionou, mas eu acho que é por causa de onde eu vim, né? Da base da mecânica e da curiosidade. Então, assim, é um outro negócio que eu faço com muita satisfação. Porque se chegar a pessoa lá com um problema e você conseguir resolver, isso é muito satisfatório, né? E então, assim, são momentos da vida que eu quero transparecer aqui, que nada assim, às vezes a gente não planeja as coisas acontecem naturalmente, né? A vida da gente, ela é ampla demais. E outra coisa que sempre me marcou era a oportunidade que eu tive de quando me casei, de incentivar a minha esposa, ela é enfermeira.
E aí eu incentivei ela a não participar, a não tocar a carreira dela para frente como enfermeira. Aí ela falou, mas por quê? É porque eu sempre prezei a família dentro de casa. E aí ela, falei, não, vamos achar, ela sempre quis trabalhar, ter o dinheiro dela. Eu falei, não, mas nós vamos achar uma oportunidade. Empreender. Empreender. Vamos montar uma loja de roupa feminina e você vai trabalhar aqui dentro de casa, criando os nossos filhos. E aí foi essa mais uma oportunidade que nós tivemos no ramo. Então nós já temos 9 anos uma loja de roupa feminina e eu acho que isso foi muito importante e é muito importante porque ela está sempre presente com os nossos filhos e eu também. Ajuda também na gestão, na administração. Ajuda na gestão, na administração. Nós vamos a cada 2 meses em São Paulo buscar roupa. Cada roupa é escolhida a dedo, pensando nas clientes dela. E ela que faz isso tudo. Então, assim, eu acho que a luta nossa, eu sempre falo, nada foi... As coisas acontecem naturalmente. Eu repito sempre isso. E gosto de dizer que a gente tem uma base familiar e espelhando em pessoas que ali estão para ajudar a gente, convívio social, a gente consegue e as coisas acontecem naturalmente. E como que faz, Netinho, novo desse jeito? Família, 2 crianças, vários negócios. Hoje, ao todo dos negócios, são quantos? Com a loja feminina? Hoje eu estou com a transportadora, a loja de pesca, a loja de roupa feminina, administrando os postos. E por último, não comentei, mas eu estou na atividade pecuária também, que eu tive a oportunidade de, juntamente com meu pai e um primo, na atividade pecuária como gado de corte. Gado de corte. Nós estamos trabalhando na parte. Eu, como veterinário, escolhi a cria, que aí eu já mexeria com a parte reprodutiva. Certo. Então, assim, para a gente atuar nessa área toda, não é muito fácil, mas a gente convivendo com bons colaboradores, incentivando as pessoas e sendo amigos, né? Tendo amigos e dando oportunidades para gerentes, a gente consegue sim tocar os negócios e ser presente na família. O segredo da gestão, então, é ter pessoas com compromissos. Exatamente. Dos negócios todos que você tem, todos têm sócios ou alguns? Então, eu sempre falo isso. A sociedade, tem muita gente que fala, a sociedade nasceu para não dar certo. Eu acho que a sociedade sempre foi uma oportunidade de se somar forças em prol de uma determinada objetivo. Então, a sociedade pode ser que ela não vai durar a vida toda, mas o impulso, né, que a gente tem de união de força é muito importante. Então, eu tenho sociedade na fazenda, tenho sociedade na lojinha de pesca e trabalho na administração da nossa empresa, né, que é do posto. Então, assim, a união de força é importante. A colaboração, você conseguir formar pessoas que tenham compromisso, né, com aquilo é importante. E os desafios hoje na pecuária, o campo te ensina muito, né? Então, essa visão sua é importante a gente falar, que na pecuária, se a gente não unir forças, se a gente... os desafios que existem na pecuária, ele pode ser ultrapassado unindo grupos de pessoas. Então, onde eu quero chegar? A gente junto pode formar uma cooperativa, de bancos, uma cooperativa de produtores. Então, assim, você vê que lá atrás eles uniram para quê? Em prol de trazer tecnologia, trazer uma melhora para a fazenda, porque assim, a gente não manda no produto que a gente produz. Como assim? A gente produz o leite, a carne, a gente planta para colher, mas no final o produto ele entregue no mercado por um preço de mercado. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que imprimir tecnologias ali, a gente tem que buscar isso. E como é que a gente busca isso? Em grupo. Então, quando eu parti para a parte pecuária,
Isso veio à tona no meu coração, né? O quão é diferente Do varejo. do varejo. Porque ali no varejo a gente trabalha com a concorrência e, lógico, na ética, fazendo a política correta, mas na pecuária não. Isso, naturalmente, a gente busca fazer as coisas em grupo para uma melhora, né? Então isso é importante. Pecuária, assim, eu acho que a classe que vem unindo mais também é o tirador de leite. Ele é muito punido, às vezes, pelo fato de a gente entregar um produto, precificar lá na frente, mas isso tudo faz parte do mercado. Isso. Hoje também a gente vê uma unidade sempre em grandes agricultores fazendo condomínios, fazendo armazém de armazenagem, melhorar a logística, então trabalhar janelas para até evitar pragas e tudo mais, plantar tudo planejado. Então a gente vê uma cooperação mútua de um produtor com o outro, o grande querendo sempre ajudar o pequeno para ele estar numa crescente. Não há uma concorrência, né? É uma parceria. Uma parceria, né? Exato. E a gente estava falando de grupos. Então, a oportunidade de você trabalhar em grupos gera satisfações, né? E eu, quando ingressei nessa atividade pecuária, tive a oportunidade de conviver com pessoas muito boas e que sempre querendo crescer junto. E eu, como era uma novidade para mim, eu sempre fui focado mais no leite. E a novidade era porque era gado de corte. E aí, gente, eu tenho que buscar amizades e técnicos para estar junto comigo para lutar em prol de uma atividade rentável, né? Esse é o primeiro passo. E aí acaba que a gente começa a enxergar um outro lado da atividade do grupo pecuário. Eu fui convidado para participar da diretoria do Sindicato Rural e lá eu comecei a enxergar um outro lado da pecuária e da agricultura e pecuária. E é o lado que, além da gente estar ali em prol de uma atividade rentável, e a gente está em prol de um município, de um estado e até de um país melhor. Como? A gente ali, eu ali junto na diretoria do sindicato, hoje eu posso falar que a gente junto com o Senar, a gente consegue tecnificar e qualificar a mão de obras, fazer vários cursos com pessoas para uma melhora, não só na atividade pecuária, mas ali tem curso de soldador, de serralheria, carpintaria, de gestão. Então, assim, você vê que nós do Grupo Agricultura e Pecuária estamos muito preocupados não só com a nossa atividade, a gente está preocupado com o mundo. E é aberto para a população toda. É aberto para a população toda. Assim, eu vejo que lá chega também a novidade, exemplo, eu já vi vários anúncios de drone. Hoje é uma novidade, não só na agricultura, mas no meu ramo também. A gente faz imagens como aéreas, hoje não é de avião, não é de helicóptero, é sobre drones. E assim, eu vejo que lá está disponibilizando o quê? Cursos disso. Uma pessoa, se eu conheço alguém na cidade e eu falo para ele, então, indicar lá, como que eu falo para ele chegar até o sindicato? Ele entra na rede social, como que ele chega nessa informação que vai ter esse? Então, na verdade, quando se fala nessa questão de cursos, a gente tem uma plataforma, né, que, assim, ela não é tão digitalizada para todo mundo ver, mas normalmente as pessoas vão lá e que curso que vai ter? E aí isso é disponível, porque na verdade as vagas são um tanto restritas, mas muitas das vezes não são preenchidas completamente. Certo. Mas é uma das coisas que o sindicato hoje tem tentado melhorar sempre, é a divulgação disso, porque os cursos existem. Então a gente tem que sempre divulgar da melhor maneira possível para que abranja essas pessoas para uma melhora, né? Então assim, isso começou com o leite, lá atrás com a dificuldade do leite. Então como é que o trabalhador conseguia tirar um leite de qualidade para não ter mastite e tudo. Então começou de lá e abrangeu a classe inteira, que você estava falando da questão dos drones, né? Então hoje
é fundamental esse ponto na questão do sindicato. Minha mãe fez um curso de administração que ela é uma base para formação e administração pecuária lá. Como eu nasci aqui e fui criado aqui. Então, se minha mãe fez um curso lá, era um curso preparatório, o Lauro era presidente, eu acho que na época lá, um grande amigo que eu tenho hoje. Até acho que sua filha também faz natação lá na escolinha dele. Então, assim, recomendo também. Meus filhos fazem natação lá. Filho da dona Sônia. Isso, meus filhos fazem lá. Então, natação hoje lá, é um ótimo professor de natação e ele contribuiu muito quando teve no sindicato. Exato. Ele trouxe era um curso, me fugiu o nome do curso aqui, mas era um curso que acabava hoje, não era um intensivo. Eram vários meses sobre administração e gestão rural. E até hoje minha mãe carrega um pouco dessa bagagem, de algo que foi ensinado lá atrás. O aprendizado nunca é demais, né? Nunca, e sim, ele te aflora novas técnicas, né? Isso. Te busca uma curiosidade de você buscar um crescimento maior. Exato. E até a gente tem que falar aqui um pouco sobre isso também, que é a questão, essa conversa que nós estamos tendo aqui, esse podcast que é chamado hoje, né? Isso eu acho que é muito importante também, é um aprendizado. Eu vejo muito você falar, eu assisto seus podcasts há algum tempo, você falar que é um aprendizado muito grande para você. E não só para você, eu enxergo todas as pessoas ali que estão assistindo, que vivenciam, na verdade eles pegam as pessoas que estão aqui trocando um bate-papo, é um bate-papo descontraído, tranquilo, mas ele conta sobre a vida dele, demonstra para todo mundo que não é fácil, a vida não acontece, as coisas não acontecem do dia para a noite, né? E parece que acalma aquela ansiedade que todo mundo tem do crescimento muito rápido, né? Certo. E a gente pega a experiência das pessoas que aqui estão e pode jogar na nossa vida e a gente tem um horizonte muito mais fácil. Então, assim, é detalhe, né? As pessoas que nos assistem, estão assistindo o seu podcast, e detalhes podem abrir portas gigantescas lá na frente. O da noite pro dia do Netinho tem 25 anos, né? Exatamente. Então, pro Netinho chegar da noite pro dia, pro cara olhar você e falar, não, foi da noite pro dia. Não, tem 25 anos. E a gente vê, Netinho, que assim, é um aprendizado, é uma honra poder estar sentado à mesa com você hoje. A gente tem um tempo de qualidade para você me passar ensinamentos. Eu tive um conselho do Bispo Fabrício que ele diz o seguinte, ó, seja intencional na sua vida. Seja intencional. Ele me contou uma parte que ele não entra no avião e não dorme mais. Ele não deixa para ler um livro dentro do avião. Porque a leitura do livro ele pode ler em qualquer lugar. O que ele faz quando ele entra no avião? Conhece a pessoa que está sentada do lado dele. Então ele é 100% intencional. Eu trouxe isso para minha vida e hoje eu sou 100% intencional. Então estou aqui com você. Eu sou intencional na minha conversa. Sempre estou buscando algo que vai servir para mim, para minha realidade. Quero aprender como que você faz essa gestão. Que eu quero crescer, quero estruturar. Então, sim, isso aqui é uma aula. O professor Netinho que está sentado aqui hoje. Eu vou sempre estar buscando a intencionalidade. Quem vai escutar essa conversa daqui para frente vai depender do quê? Vai depender da pessoa. Ou ela leva essa conversa para o crescimento, ou ela leva essa conversa para criticar. Porque a crítica vai vir. Exato. Outra coisa que eu ouvi esses dias é que inimigo a gente não cria. Eles surgem. É isso mesmo. Então não tem como, você não vai criar um inimigo. É porque as pessoas, querendo ou não, existe um pouco, a sociedade ela cobra algumas determinadas coisas que essa inimizade surge também naturalmente, né? Que ela vem um pouco através, às vezes, da inveja, ou a pessoa queria estar naquele momento, em vez de ela vir para somar, ela quer desconstruir, em vez de construir junto. Né? Certo. Então é isso. E assim, eu acho que tudo é válido. Isso aqui que nós estamos fazendo, para mim, é uma novidade, é um desafio. Eu não tenho, você pode ver nas minhas redes sociais, eu não apareço tanto, eu tenho a rede social, mas não apareço. Então, assim, eu estou pulando um obstáculo e com a sua ajuda, né? Obrigado. E isso eu tenho comigo que vai ser engrandecedor. Conta comigo, estou aqui à sua disposição. O que a gente tiver de ferramentas eu puder te servir, eu já deixo o meu compromisso aqui com você, em estar te servindo,
Agradeço. Tá buscando esse crescimento junto com você, tamo junto. E assim, eu vejo que um desafio muito grande agora, que você vai ter mais uma função. Que eu vou começar agora a te indicar para a pessoa, ó, rapaz, você quer um curso? Vai lá no Netinho e pede ele que solicita esse curso lá pro Senar. Exato. E, rapaz, você não tem noção o quanto é amplo esses cursos. E agora você vai ter outro trabalho, porque eu vou mandar o cara te procurar. E normalmente procura o Netinho. você falou muito bem, esses cursos, a gente normalmente não fala, ó, vai ter tal curso. Existem grupos de pessoas que chegam e falam, ó, eu quero um curso disso. Aí tem que ter uma quantidade de pessoas. Você puxa o curso. E ele puxa o curso. Aí a partir do momento que já tem, a gente abre novas pessoas ali, né? Então ali no sindicato é muito importante. E junto com o Sindicato Rural, nós temos a FAEG, que é uma Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, que ali o sindicato Uma extensão. É uma extensão, né? A verdade, a FAEG controla o que nós vamos, as atividades, e o sindicato é onde vai estar atrás do produtor, é a frente, né? Então, eu já tive várias oportunidades de participar de cursos de novos diretores, de curso de aprimoramento, de gestão, e isso é engrandecedor. Lá atrás eu já participei de muitas reuniões na FAEG, sabe? Teve uma briga que eu tenho um grande amigo, que é um deputado Amaury Ribeiro, e ele sempre travou uma briga junto ao leite. E essa briga iniciou-se nos auditórios da FAEG. É isso. Então, sim, eu acho que o produtor precisa ter esse sentimento que a casa dele, que representa ele, é ali. Assim como o produtor também teria que ter essa noção, esse sentimento de ser a casa que representa ele é quem? É o sindicato? Então, eu preciso fazer parte daquilo ali, porque ali é onde me representa. Com certeza. Ali é a estrutura que me dá voz para a sociedade. E aí, Netinho, muito bacana essa questão do grupo e da formatação da FAEG, que inclusive ela tem o poder de conectar pessoas do mesmo ramo de diversos locais. Exato. Depois de ter perdido contato com um amigo, eu tive contato com ele na FAEG, que foi o Armando. Então, o famoso Macalé, ele foi vice-prefeito de Alexânia e trabalhava então com o Tiago na época, como na Secretaria de Agricultura, depois foi para a FAEG junto com o Mário Chinari. Pois é, você vê. E a gente sempre conectando, por quê? Porque está no meio, é uma família. Exatamente. Esse grupo da agricultura e pecuária, ele é muito unido. E a gente tenta transparecer isso para o produtor, para o pequeno, para o grande, que ele tem uma casa onde ele pode se apoiar. Você estava falando da questão do Amaury. Eu participei com ele, junto com o nosso governador. Esses dias agora, né? Dias, foi março. Então, eles sancionaram a lei onde o Amaury lutou junto com a FAEG, né? E eles conseguiram fazer aquelas importações, na verdade, de leite que estava acontecendo, né? O que eles falaram? Você tem livre acesso para importar. Só que se você importar para atrapalhar o mercado, você vai perder todos os seus incentivos. Então eles sancionaram a lei. Então você vê a importância. Isso da unidade, né? Exatamente. Então ali a FAEG e o Sindicato Rural tá tentando sempre apoiar a nossa produção. Então esse sindicato foi construído pelos produtores para ajudar. E hoje, dentro do sindicato da diretoria, você vê a participação do nosso presidente lá também. Com certeza. Um amigo que eu admiro muito, que é o Arthur. Então, na verdade, eu sou até um tanto suspeito para falar da pessoa dele. O Arthur foi quem convidou, o presidente do Sindicato Rural, Arthur Chiari. Ele foi quem me convidou para participar ali da diretoria. E hoje o papel dele é extremamente importante dentro do nosso sindicato. A visão dele é importante. Ele consegue participar de todos os encontros que tem pela FAEG, pelo nosso estado, e quando eu consegui acompanhar ele em alguns, eu vejo a importância
de como ele leva o nosso nome de Morrinhos, o Sindicato de Morrinhos, para todo mundo. Então hoje o nosso sindicato é um sindicato forte, que tem muita representatividade em todos os municípios aí. E então assim, ele é um cara que extremamente arrojado nessa questão. Então ele está de parabéns e eu também agradeço aqui a ele essa oportunidade de estar abrindo minha mente para esse mundo. Que assim, a gente fica sempre focado no trabalho, no serviço, na questão particular e esquece às vezes que a gente pode um pouco ajudar o próximo dentro de uma entidade classista, por exemplo. Vou te dar uma missão, já convidei ele algumas vezes, agora você vai e já vai falar, ó, agora você tem que ir lá no homem, agora você Não, tem você que... pode ter certeza que vai ter oportunidade. Tem que ir lá, o tempo, eu sei que o tempo dele é corrido e às vezes a nossa agenda ainda não bateu. Mas eu quero estar trazendo, para ele estar trazendo também tudo que o sindicato pode representar, não somente nessa parte de curso, a gente sabe também que o sindicato, ele cobra uma anuidade que é relevante sobre o benefício que o cara que tem funcionários e tudo, ele faz o trabalho de contabilidade, né? Exato. E hoje, o que eu posso falar é o seguinte, eu sou recém-ingressado na diretoria. Então tudo que eu estou te falando aqui é um aprendizado de pouco tempo que eu tive com um grande gestor que é ele hoje, que está à frente à presidência, e ele cobra. Então assim, ele é aquele cara que está lá e cobrando os diretores para estar atuante, porque a gente, unindo forças, nós somos maiores, né? Ou seja, ele te viu um potencial não só para preencher uma chapa, Não. e sim para fazer seu papel e diferença. Ele quer a sua contribuição ali. Com certeza, é isso mesmo. Eu acho que é isso que é o importante. Isso. Porque se for só para cumprir chapa, as coisas não têm sentido, né? Então, e hoje a nossa chapa é bem atuante. Nessa pequena conversa, assim, pude observar que você é agraciado por Deus. Eu acho que você deve ter... Amém. Você deve ter a gratidão a Deus já, porque você é agraciado. Você teve algumas facilidades, exemplo, de transições. Com seu pai, você começou a transição sua, foi uma transição que ele te impulsionou no seu crescimento. Com certeza. Agora Deus também coloca um presidente, o Arthur, como amigo também, te impulsionando no seu crescimento. Lá atrás a família já tinha contribuído quando você trabalhava na fazenda. Exato. Agora ele contribui novamente num novo ciclo, na sua colaboração dentro de uma instituição importante que é o Sindicato Rural. E às vezes a gente vê, eu converso com muitas pessoas, e às vezes quando a gente fala de renovação com responsabilidade, sempre querendo honrar aquelas pessoas que já passaram antes e querendo se propor uma atividade além do que se está sendo feito. Esses dias eu conversando com eu chamei ele até de padrinho, um diretor da Complain, que é o Antônio José. Falei, São Antônio, se for para eu vir contribuir com alguma coisa dentro da Complain, eu tenho que fazer algo que não está sendo feito. Porque a gente não tem a mente de substituir alguém, e sim de agregar o serviço ao que já vem sendo feito. Exato. E às vezes algumas pessoas falam assim, a gente não tem sucessão porque os novos não têm interesses. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo que os novos têm interesses, às vezes não tem a facilidade de entrar ou permanecer. Vou contar um testemunho meu aqui, mas antes eu quero te ouvir. Quero ouvir o que você acha a respeito disso, dessa transição, dessa dificuldade, como que é essa ventilação. Então, primeiramente você falou que eu sou agraciado por Deus e eu tenho a convicção disso, eu creio muito nisso e sou uma pessoa que eu peço muito pouco a Deus, mas eu agradeço todo dia. Amém. Porque realmente a minha vida é abençoada. E a respeito dessa questão que você está falando das sucessões, eu acho que você pincelou umas coisas muito importantes aí. Então, assim, eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente, sempre. A gente tem que buscar sempre andar em um grupo que a gente confia, que a gente acha que aquele grupo é importante para a nossa sociedade, está querendo o bem da nossa sociedade, e as oportunidades vão surgindo. E eu vejo muito na questão tanto política pública como política classista e cooperativista, que existem pessoas que querem, mas eles querem puxando o tapete de quem está lá. E eu creio que isso não é uma forma legal de se chegar lá.
Eu acho que assim, a pessoa que ela quer participar, ela vem para somar, juntamente com os gestores que ali estão, né? Então, vamos falar do sindicato. Hoje eu estou com a oportunidade de ali estar e tenho a oportunidade de querer galgar isso. Mas aonde que eu tenho que buscar esse apoio? É no presidente Arthur Quiara e nos diretores que ali estão com bastante experiência. O meu espaço vai vir naturalmente se eu quiser. Então, partindo para a política pública, eu vejo que tem muita gente, assim, eu acho que eu nem tenho tanto convívio com isso na questão, eu não participo tanto de reuniões, mas a minha família vem de uma base política, tive tios, vereadores, prefeitos. Gosta, né? Gosta. Tive até tio governador, né? Então, assim, tem parente na prefeitura. Eu gosto de conversar com o Mané, não é com o Mauro, não. Mané É com o Mané. Mendonça. O Mané Mendonça é o tio que eu sou apaixonado dele, que ele gosta de pesca como eu. Então a gente. É o Tonho. Não, ele fala que é o Tonho. Eu gosto de conversar com o Tonho, não é com o Mané, não. O Mané é quando ele tá ação. E o Tonho, Na eu hora gosto. que ele bebe umas, É o Tonho. É o Antônio. É o Tonho. Então, na verdade, é um grande articulador na política. Sou muito Manda um abraço pra ele. grato pelas posições dele. E meu pai também, eu também vejo que ele sempre gosta ali da articulação. Então, assim, eu tô sempre próximo. Eu não sou atuante, né, na área pública e política, mas eu tô sempre próximo e escutando sempre essas pessoas falarem que a gente tem que andar em grupo, a gente tem que confiar e querer andar com essas pessoas que a gente acha que é do bem. Só que eu vejo muitas pessoas que ficam pulando de galho em galho. Eu tô num grupo hoje, mas amanhã eu acho que esse grupo aqui é mais importante, eu pulo para cá, e essas pessoas vão perdendo a credibilidade. Então, assim, não adianta eu querer, mas não seguir uma linha. Eu acho que a gente tem que seguir, eu penso que a gente tem que seguir uma linha daquilo que a gente acha que é certo, mas dentro de um grupo. Sozinho, a gente não vai conseguir nunca. Dentro da política cooperativista que você estava comentando, é o mesmo papel. Tudo é político, tudo que depende de voto, a gente tem que estar ali para somar. E aí eu vejo pessoas falando assim, eu não vou mexer com isso porque só é lugar de corrupto, a pessoa só quer para benefício próprio. Creio eu que essa pessoa ela tem um pouco de egoísmo dentro dela, porque ela está tirando dela a responsabilidade dela. E eu acho que para ela criticar dessa forma, ela teria que dar uma solução para isso. E a solução disso é botar o nome dela à disposição. Ou seguir, se ela não quiser pleitear isso, ela, de alguma forma, ela pode ajudar a articular, a unificar, a somar. Então, eu creio que isso é muito importante. Nós temos que, realmente, no mundo que hoje nós estamos, nós temos que nos posicionar. Eu me encaro como sendo uma pessoa jovem, você também um jovem, nós somos da mesma idade, mas o posicionamento nosso é importante. Você já parou para pensar que nós somos a última geração que conviveu antes da tecnologia informática, das redes sociais, e hoje nós temos o desafio e em prol da nossa atividade. Somos a geração da transição, né? Transição. Agora você imagina a gente usar isso, a gente tem um papel de usar isso em prol do equilíbrio do mundo. Porque a gente vê que existe aí fake news para todo lado para prejudicar. Eu acho que isso não, assim, é difícil da gente ficar falando, mas isso não vai somar nunca, né? As pessoas têm que querer somar. A gente tem um projeto que hoje vai ser lançado até abril em Morrinhos, um informativo. E esse informativo, ele exclusivamente é para combater fake news. As informações serão verificadas e após serem verificadas, elas vão ser postadas. E a gente sabe que nem tudo que é verificado, às vezes, é esclarecido. Só que se alguma parte achar que foi prejudicada, ela terá voz também para explicar o lado dela. Sim. Então, sim, eu acho que como que a gente combate com a fake news? Com a verdade. Exatamente. E eu tenho convicção que a verdade sempre vence. Às vezes ela não pode ter a força que a mentira vai ter no início. Mas o que prevalece é a verdade, não é a mentira.
Então, se eu falar que a mentira tem um maior longo de alcance, eu não estou acreditando no potencial das pessoas. Porque a pessoa que espalha mentira, ela tem que estar disposta a espalhar duas verdades, para corrigir a falha e para levar a verdade mais à frente. Então, Netinho, assim, eu enxergo muito isso, assim, a gente se conecta com muitos pontos. Eu sempre, quando eu posso falar, eu falo que eu tenho esperança no mundo, que o mundo está ficando melhor. Né? Exatamente. Esse marcou um ponto que é fundamental. Se a gente não tiver esperança, para que a gente galgar e querer crescer ou querer viver, nós temos que sempre querer o melhor do próximo, querer o crescimento. Então, esse crescimento, ele não adianta. Você trabalha, paga impostos, eu trabalho, pago impostos, e isso é gerido por alguém. Então, a gente tem que nos colocar à disposição. Não adianta. Não só na rede pública. Hoje eu estou falando meu nome, foi colocado à disposição uma entidade classista. Tem há 3 anos que eu estou na atividade pecuária, sou veterinário, mas ali eu enxergo que eu tenho um potencial e tenho como somar. Então, isso está dentro da política pública, cooperativista, e eu acho que a gente tem que estar sempre querendo agregar. E o mais importante, você está disposto. Disposto A ser a solução. a esperança que você falou. Isso, a ser a solução daquilo ali, agregar com outras pessoas. Você não enxerga que você é a solução sozinho. Exato. Você enxerga que você faz parte da solução. Isso é importantíssimo. E quem decide isso não sou eu, Netinho. Eu sou um nome, por exemplo, para ser o presidente do sindicato rural. Não. Eu tenho que dar meu nome à disposição. Mas eu tenho que lutar o tempo todo junto com um grupo para que isso aconteça naturalmente. As oportunidades vão aparecer. Eu tenho uma facilidade que às vezes não é muito bem vista por outras pessoas, sabe, Netinho? Tenho uma facilidade hoje de conversar com lideranças na cidade, que contribuíram na cidade. Inclusive ele teve uma experiência no Sindicato Rural, que é o atual prefeito nosso. Sim. Joaquim Guilherme, ele teve como presidente no Sindicato Rural também. Sim. E continua até hoje contribuindo com a sociedade, contribuindo no Sindicato Rural, contribuindo na Complain, contribuiu em diversas partes da sociedade e hoje contribui como administrador da nossa cidade. Com certeza. Também tem essa facilidade de conversar com o ex-prefeito nosso, que hoje é assessor do governo, representa também o governador, o estado aqui na nossa região, que eu também vejo um equilíbrio de gestão. Assim como tem facilidade de encontrar lideranças que estão em expansão, em crescimento, assim como você, como o Arthur, eu tenho também diálogo, tem o Mike também, que eu tenho facilidade de sentar, conversar com ele e vejo tudo isso. E o que a gente deve buscar isso? O equilíbrio de conselho, sabe? A gente conversando de grupo e tudo mais, teve um conselho que eu lembro aqui, entre diversos, o Guilherme sempre tem dias que eu acho que eu até encho o saco, que eu vou lá para buscar conselho, ele sabe que eu tô indo lá para buscar algum conselho. E assim como eu faço com o Rogério também, e um dia ele falou assim: Júnior, eu vou te dar um conselho sobre grupo. Ou você sai de um grupo pronto e vem somar com outro grupo já formado, é uma maneira de você estar somando entre 2 grupos, então você tem que ter um grupo para vir formar com outro já que está consolidado também. Ou você tem a estratégia de nascer naquele grupo. E você nascer naquele grupo, surgir daquele grupo, depende de você conquistar o respeito daquele grupo. Certeza. Então, sim, ele deu 2 formas. Não é você querendo o quê? Massacrar um grupo para crescer. Eu vejo que esse, às vezes, e eu volto naquele testemunho que eu te falei, que eu acho que eu tive até a oportunidade de entrar numa gestão e tudo mais. Só que a minha imaturidade às vezes me frustrou de certa forma. Por quê? Porque eu tive espaço para entrar, mas a minha imaturidade queria o quê? Queria um conflito de embate. Eu queria brigar do que contribuir. E aí o Guilherme veio com outro conselho, quando ele era presidente da Complain. Ele veio e falou assim: Júnior, você quer um conselho? Você é um menino de potencial, você é bom, você precisa querer agregar mais do que brigar mais. Você tem que estar mais disposto a agregar do que brigar. Exatamente. E eu carrego até hoje isso aqui, entendeu? Então você resumiu tudo. Então na vida nós temos várias oportunidades, mas o principal, na verdade esse é um conselho que você está me dando, é exatamente a gente assumir
o que a gente errou lá atrás para a gente poder mudar na frente. Então, assim, não adianta a gente aqui falar e tudo, e que a gente tem erros na vida da gente. Então, esse espaço seu aqui hoje, você conversando com várias pessoas, você está em pleno crescimento e tendo a oportunidade de fazer com que pessoas estão crescendo junto com você e poder ver esses erros, né? Isso é muito importante. Uma auto-reflexão, né? Uma auto-reflexão. Uma auto-reflexão. E assim, hoje, Netinho, seu nome, você vê que você está contribui com a gestão de algumas empresas já, que você faz parte desse grupo econômico, contribui já numa classista agora, tem um conselheiro que ocupa diversas frentes também, então acho que esse ambiente também te impulsiona. Você não tem comunicação somente com seu pai, que teve uma empresa, mas às vezes o Arthur, que é um presidente, é um CEO de uma empresa industrial, então ele tem um perfil industrial também, de estar à frente, agricultura, pecuária, ele tem também uma pecuária leiteira, um grupo fortíssimo. Com certeza. E aí você vê tudo isso numa só pessoa, você também tem a motivação e o incentivo de falar, é possível para mim. Exato. Na verdade é o espelho que a gente fala, né? A gente sempre tem que espelhar e querer galgar a pessoas que você acha que eles estão no caminho certo. Então eu tenho essa família, que na verdade eu tenho ela como família Irmãos Chiari. Isso é uma família de extrema importância na minha vida, né? Então, realmente você falou tudo. Eles são extremamente arrojados no que eles fazem, sempre buscando a perfeição e sempre querendo o bem, né? Então, assim, o bem para quem? Para eles? Não é para eles não. É natural que eles queiram para eles, mas para uma sociedade. Geram muito emprego, tanto que é importante a geração de emprego. E outra, a partir do momento que o Arthur colocou o nome dele à disposição no sindicato, ele está contribuindo com a sociedade. Então, isso é muito importante. E quando eu fui para o sindicato, a minha mente abriu para isso. Foi a partir dessa escolha na vida que eu tive que as coisas abriram o leque. Então, assim, eu tenho que participar para me conseguir ajudar. Então, não adianta. E uma das coisas que é uma reflexão que eu sempre tenho e gosto de passar para as pessoas é que a vida da gente, a decisão nossa é um segundo. Um segundo de uma decisão nossa muda o destino da vida da gente completamente. Então, se eu escolhi vir aqui hoje, meu destino mudou completamente. A partir daqui é outro destino. E quando eu tive a escolha para fazer veterinária, para trabalhar junto com meus pais, então meu destino mudou completamente. Agora, uma coisa que eu queria resumir também, que eu acho que isso a gente tem que falar que é importante na nossa vida, é a base familiar, João. Nós temos que zelar e preservar dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais. Então, se hoje eu encaro com muita naturalidade que eu preciso estar junto com minha família, sabe? Então, assim, é a base de tudo. E encaro com a família da minha esposa como sendo a minha família também. Um homem sem família é só um menino, né? É um menino. Então, assim, é uma reflexão que eu levo para a vida toda. Isso eu passo para frente. Isso foi uma chave que mudou na minha vida, porque assim, eu já tive minhas responsabilidades. Então, desde novo, sempre tive meus negócios, tive meus animais, ajudava nas despesas. Mas quando você tira uma pessoa da casa do pai dela, exemplo, é para dar uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor. Então, o fato de você ver uma pessoa casando, tendo essa responsabilidade, você vê que realmente ele sabe o que é uma responsabilidade em si. Porque morando na casa do pai, a responsabilidade não é totalmente dele. A partir do momento que ele tem uma família para tratar, ele sabe o que é responsabilidade. Ele sabe o que é outras pessoas dependerem do esforço dele. Com certeza. Então, quando eu saio, quando eu estou trabalhando, o que eu estou vendo? Cara, o resultado da minha plantação depende não somente do sustento meu, depende do sustento da minha filha, da minha filha, do meu filho, da minha esposa. Quando eu estou tirando leite, cara, se eu errar aqui, nessa fase do leite, quem depende de mim? Então, o que eu vejo? Primeiro, você tem uma missão. Para quem você está lutando aquilo ali, quem depende daquela vitória sua, conta muito. Exatamente.
E outra coisa que te inibe a errar muito é você ter alguém a prestar contas. Aquelas pessoas que você não tem que prestar contas, são soltas, a tendência delas são errar mais. A partir do momento que você tem que prestar conta das suas ações, irmão, a chance de você errar é muito menor. Porque você calcula. É isso. A gente pode até errar sem querer, mas a gente vai errar. Eu sempre falo assim, a gente vai errar, Querendo acertar. Querendo acertar e vai sempre assumir o risco menor, porque se você der um passo a longo, às vezes você pode passar por cima da cabeça. Né? E calculando tudo isso, né? Te pensa às vezes de transicionar para uma vida pública, igual a família sua tem posicionamentos na vida pública, participação na vida pública. Como que você vê o netinho de amanhã? Então, isso eu acho que tem que acontecer naturalmente. Mas, como eu disse lá atrás, eu creio e penso que o nome da gente sempre tem que estar à disposição para uma sociedade melhor. Então, assim, eu não posso ser egoísta de falar que, não, nunca vou mexer com isso. Então, mas eu creio que isso, se tiver que acontecer, vai ser naturalmente, não é uma decisão minha, com apoio sempre da minha família, mas eu acho que pode acontecer sim. A gente depende muito da sociedade, como ela enxerga a gente. Né? Então, essas escolhas e o grupo que a gente está também. Certo. Então, é importante a gente deixar bem claro que isso é importante a gente querer sempre um bem da sociedade. O nome da gente tem que estar à disposição. Isso é legal, hein? Legal pra gente saber assim, que se eu participo de uma comunidade, eu tenho que estar disposto a mudar ela. Sim. Eu tenho que estar disposto a fazer parte da mudança, da melhoria daquela comunidade. Isso eu acho que é a responsabilidade nossa, de cada homem. Tem um movimento agora bem interessante que ele tem uma missão, que é fazer homens inquebrantáveis. Eu sou o legendário número 50211. E é um movimento que está crescendo, que é o quê? De fortalecer a família e homens. Até te faço um convite, a gente tem uma pista aqui próximo, Anápolis, que o nosso coordenador é o pastor Nelsinho ali. Eu gosto de desafio. Então já vamos subir na montanha junto, hein? Quero ver aí. Quem sabe a gente não monta uma pista aqui perto da nossa cidade e tudo mais. Vamos fazer os legendários aí. E é um movimento que ele fortalece a masculinidade, o homem, a responsabilidade. Eu entendo que a mulher tem posicionamento, igual você deu posicionamento para sua mulher, você promoveu, você deu suporte, mas muitas vezes a gente tem homens que transferem a responsabilidade deles para as mulheres. E, infelizmente, elas se sentem sobrecarregadas. Sim. A mulher, ela precisa ser protegida, precisa ser cuidada, ela precisa ser amada. Não apenas você pôr ela na linha de frente da batalha. Então, acho que o nosso posicionamento de homem é diferente com elas. Então eu quero isso para minhas filhas, né? Então, para minha filha, eu faço isso com a minha esposa. Ela vê eu fazendo isso com a mãe dela, para ela também procurar alguém que faça isso com ela. Então essa é a missão, e meu filho, eu estou ensinando ele a então ter esse coração legendário também, que é pautado no legendário número 1, né? Isso que você falou é importante. A dedicação que a gente tem na família, né? Que é a esposa, eu tenho o maior orgulho do mundo em falar que a minha esposa é tudo para mim. Então, assim, o convívio meu e dela é fundamental, importantíssimo para minha vida. Então, eu tenho que dar o suporte que ela precisa, o apoio que ela precisa, a coragem que ela precisa. Ela é a base. A esposa é a base da família. Então, assim, a gente faz... Eu creio que a gente faz tudo na vida para os nossos filhos. Então, para as futuras gerações. Então esse desafio aí, eu assumo ele com certeza. Bora junto. Eu Netinho, gosto de assumir o desafio. E eu te perguntei como que você olharia o Netinho de amanhã. Sei um pouco da sua trajetória, porque a gente acompanhou mais de perto. Eu queria que você me falasse quem que é o Netinho de hoje, hein? Então, quem que é o Netinho? Então, meu nome é Mauro Mendonça Neto. Eu carrego esse nome com bastante orgulho, porque é o nome do meu avô, e ele foi uma pessoa de caráter ímpar. Então eu tenho que honrar esse nome. Então, desde pequeno, quando eu nasci, a família começou a me chamar de Netinho, carinhosamente, né? Então o Netinho surgiu, o nome surgiu de lá de trás,
E hoje eu posso te falar que sou casado, pai de, de duas crianças maravilhosas, o Antônio de 8 anos e a Maria Júlia de 4 anos. Sou casado com uma esposa magnífica, uma mulher ímpar, amiga, companheira, que eu quero para minha vida toda. Eu sempre falo para ela, se você quiser terminar comigo, você que sabe, mas eu não vou escolher outra não, você foi escolhida para sempre. Então eu tenho orgulho de falar isso. E assim, Netinho é uma pessoa calma, muito calado. Eu sou uma pessoa que às vezes eu achava que isso era um defeito meu, de ser calado, tranquilo demais, mas hoje eu vejo que isso é uma virtude. Por quê? Eu consegui enxergar que eu sendo calado, eu observava muito as coisas. Eu estou numa roda, eu sempre falo muito menos do que escuto. E eu consigo captar as informações e transformar aquilo como aprendizado pessoal. Então, além disso, o Netinho é um cara muito curioso. Qual que é a curiosidade? Eu não tenho curiosidade da vida dos outros, não. A minha curiosidade é uma curiosidade. Tudo que você estiver fazendo perto de mim, eu quero aprender com você. Se você estiver mexendo numa parte elétrica, mexendo no motor, mexendo na fazenda, e eu tiver a oportunidade de estar perto de você, eu quero aprender, sempre mais. Então, além disso, Netinho é um cara, um pescador, ele gosta muito de estar perto da natureza. Gosto de trilha de motos, gosto de estar sempre fazendo e participando, fazendo bem para o próximo. Então, o Netinho ele é bem eclético. Mas Netinho, tem minha admiração, assim, eu acho que essa mesa construiu isso. Essa mesa hoje é um Júnior que admira mais o Netinho ainda mais. Então quero te agradecer a honra de você ter tirado seu tempo, ter se doado aqui, a confiança de sentar numa mesa também. Eu acredito que isso é incomparável. É você ter a confiança de chamar algumas pessoas para sentar com você e essas pessoas aceitarem o convite de estar sentando. Então obrigado por ter aceitado o convite, me sinto honrado também. Isso mesmo, na verdade eu é que tenho a agradecer. Fiquei muito feliz em receber esse convite para estar aqui participando com vocês nesse bate-papo. E, na verdade, um ambiente muito agradável, me senti em casa aqui estando com vocês. Isso aqui para mim foi um desafio, mas eu creio que vai ser de muita importância para o meu crescimento, porque os novos desafios vêm para a gente tornar pessoas mais fortes, né? Então eu quero aqui deixar meu agradecimento pela sua pessoa e parabenizar você pelo esse papel extraordinário que você tem feito aí pela sociedade, esse bate-papo, esses convites que você faz de pessoas aqui, consegue abranger e tornar pessoas muito mais fortes. Conta comigo. Você está de parabéns. Conta comigo e essa não é a primeira mesa que a gente vai participar, não. Pode deixar que eu puder servir você, a gente vai estar em outras mesas, podendo servir com outras ferramentas também. Então conta comigo aí. Bom demais. E esse também, por onde eu andar, Morriense, eu acho que pode contar com você. Os produtores que a gente enxergar, eu acredito que pode contar com você certeza. Também. Você é esse cara que sempre está disposto, sempre que eu conversei com você aqui por mensagem, sempre teve atenção, respondendo. Então assim, isso aí já mostra o que a pessoa é no interior. A pessoa só de dar a atenção para você, dar o retorno, diz sobre muito ela. Aquela pessoa que às vezes te responde 4 dias depois, sim. Será que... eu não tava... Ela está preocupada? Exatamente. Então com aquilo? Não, mas assim, você é sempre muito efetivo e eu te agradeço muito bem, viu? Obrigado. E vamos fechar isso com chave de ouro, vamos tocar um berrante? Toca aí então. Eu quero saber, todo toque tem um significado, né? Exatamente. E a gente fecha com qual significado? Vamos fechar isso aqui com chave de ouro. Normalmente as pessoas falam assim, tem a queima do alho, a boiada fugiu e tem o floreio. Então isso aqui vai ser o floreio, uma mistura de todos os toques. Amém, para minha vida e para a sua.
Abriu a porteira, né, Ti? Valeu, Junão. Um abraço. Satisfação. Satisfação. Obrigado por tudo. Te agradeço Prazer realmente, estar viu? aqui com você. Amém.